Me apresentar, sou Jesus, sou coordenador do SIG Enterprise Support, representando a Zug Brasil, sou da empresa Lufthansa, e junto comigo está o Marcos Fidelis e o Jorge Cheong, que é da SAP, que vão se apresentar agora aí, e vamos apresentar aí, abrir nossa reunião. Palavra aí, Jorge. Sim, também de minha parte queria agradecer a presença de todos nessa sessão, espero que todos se encontrem bem. Meu nome é Jorge Cheong, gerente de produto de Enterprise Support. Minha missão aqui hoje com o Marcos é mostrar como o suporte da SAP é consciente das dificuldades e desafios que vocês, nossos clientes, estão enfrentando nesse momento da crise da Covid, né? Agrupou algumas ofertas de suporte para apoiar vocês no uso das soluções SAP, né? Com ações proativas sobre determinados tópicos, como, por exemplo, a continuidade do seu negócio. Marcos, vamos para frente, no próximo slide. Então, a gente está fazendo essa abertura agora, né? Como eu disse, a gente vai fazer uma apresentação, uma breve introdução sobre o Enterprise Support e como a gente entende que o Enterprise Support pode ajudar no momento de crise. A gente vai abrir para perguntas e respostas no final. A gente vai encerrar por volta das 11 horas, acreditamos. Uma breve introdução desse nosso grupo de estudos da Zug, né, do SIG da Zug, os benefícios que nós acreditamos obter. Por parte do Enterprise Support, a gente quer um engajamento constante com os clientes, a gente quer um canal direto com vocês, que são influenciadores, né, do nosso ecossistema. A gente quer uma entrega consistente do nosso conteúdo e quer promover informação, né, como a gente tem, esse é um canal que nós acreditamos, onde possamos promover as coisas boas que a SAP e o suporte estão fazendo. E, por outro lado, vocês, clientes, podem ter uma influência direta nas ofertas do suporte, vão estar a par das últimas novidades, vai ter acesso aos nossos especialistas e a gente quer abrir um canal com o tomador de decisão da SAP. Ok? Bom, a gente fez o kickoff dia 23 de março, nós estamos no nosso segundo tour, né, com um assunto que é presente, em 25 de junho, como o suporte SAP pode apoiar minha companhia durante a crise. Nós vamos ter um terceiro encontro planejado no 9 de setembro, um assunto a definir, queremos ouvir sua opinião, a opinião de vocês, sobre o que vocês querem saber do suporte da SAP, sugestões são bem-vindas. Em 3 de dezembro também teremos outro encontro e com fechamento. Okay? Esse é o nosso planejamento para esse ano. É aqui a equipe que está liderando essa iniciativa, com o Paulo Moraes e Jesus, que já se apresentou, o Flávio Inoue, do MGTM, minha pessoa, e o Rafael Freitas, que é líder do time de advisors, da qual o Marcos Fidelis faz parte. Vamos lá, Marcos. Bom, agora o Marcos vai mostrar para vocês, como eu falei no começo, dar uma breve introdução do que o Enterprise Support oferece e como nós acreditamos poder ajudar nesse momento de crise. Marcos? Legal. Me escuta bem? Sim. Sim? Show de bola. Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção de vocês. A gente sabe que a gente está num momento de bastante oferta de conteúdo online. Então, o fato de vocês estarem aqui conosco é realmente uma grande honra e responsabilidade, né? Tentar fazer o melhor uso do tempo de todos é uma das nossas missões aqui, tá? 2 avisos importantes: a sessão está sendo gravada, então esse conteúdo ele vai ficar como referência para outros momentos, e esse material ele também vai ser compartilhado. Portanto, links e referências que são listadas nesse material aqui podem ser posteriormente acessadas também. Tá? Só brevemente me apresentando,
Meu nome é Marcos Fidelis, eu trabalho aqui no SAP Labs, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, gaúcho, né? O sotaque não me deixa mentir. E a ideia desse diálogo de hoje é apresentar esses pacotes de serviço que nós elaboramos para contextos de crise. São contextos variados, nem todos os clientes estão na mesma situação, mas basicamente a gente tentou consolidar os nossos serviços, programas e ferramentas de acordo com objetivos específicos e comuns para esse momento bastante particular aí que a gente está vivendo. Antes de entrar propriamente no conteúdo desses pacotes, a gente optou por fazer uma recapitulação do nosso portfólio para que vocês entendam basicamente quais são essas ofertas que estão consolidadas dentro desses 4 diferentes pacotes, tá? Um ponto importante é que o nosso portfólio, de forma geral, ele é norteado por 4 pilares principais. A gente tem o pilar de colaboração, de capacitação ou empoderamento, inovação e realização de valor e suporte à missão crítica, tá? Esses 4 pilares eles são extensivos a todos os tipos de solução SAP, então a gente fala aqui de soluções cloud, de soluções on-premise, de ambientes híbridos, e a ideia no consumo desse serviço é justamente oferecer uma abordagem mais proativa e preventiva, no sentido de que todos esses serviços, todas essas capacitações, eles são voltados para a identificação de oportunidades de otimização funcionais ou técnicas, mas não necessariamente são maneiras de, vamos dizer assim, apagarmos incêndios nos ambientes de vocês, tá? Esse diálogo de hoje, ele vai abordar especialmente os 2 primeiros pilares, que é o pilar de colaboração e o pilar de capacitação, tá? Outro aviso importante é que todas essas ofertas elas estão disponíveis sem custo adicional para clientes Enterprise Support. A gente tem uma leve diferença na disponibilidade de ofertas para clientes que possuem contrato direto conosco, contrato de suporte direto conosco e contrato indireto, tá? Na verdade, o cliente que possui o contrato indireto, ele vai ter a possibilidade de consumir várias das ofertas que a gente vai mencionar hoje. A única diferença é que essa frente educacional do nosso portfólio, ou seja, conteúdos, treinamentos, capacitações que a gente vai explicar aqui no decorrer da apresentação, elas devem ser consumidas e posicionadas pelo parceiro de suporte e não diretamente pelo cliente final, tá? Serviços remotos, de forma geral, a disponibilidade é a mesma, então o próprio cliente pode acionar o seu parceiro e fazer a solicitação junto ao SAP. Perfeito? Então, entrando no primeiro pilar de colaboração, a ideia é que a gente explique quais são as formas mais eficientes do cliente entrar em contato, acionar a estrutura de suporte da SAP. Tá? Eu trabalho na SAP há cerca de 7 anos, sempre trabalhei no time de Enterprise Support e tive a oportunidade de acompanhar de forma bastante próxima toda a evolução do nosso portfólio. A gente, logo que eu entrei, as ofertas elas eram de cunho bastante técnico, ofertas bastante operacionais. No decorrer desses anos, principalmente nesses últimos anos, existiu uma aceleração grande na disponibilização de ofertas mais voltadas para cenários funcionais, para cenários de otimização, para cenários de negócio dos clientes, justamente visando apoiá-los aí no atingimento desses objetivos de negócio, né? Em paralelo a isso, criou-se diversas frentes dentro desse pilar de colaboração para que vocês consigam consumir todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando de forma mais eficiente e de forma mais estruturada. Uma das principais respostas, se não a principal resposta ao questionamento que sempre recebíamos de clientes, que é por onde começar, mas é muita coisa, como eu consigo consumir isso de forma eficiente, acabou sendo o Value Map, tá? A gente chama ou mapa de valor, que a gente chama da nossa plataforma, da nossa principal plataforma de colaboração, tá? Resumidamente, são grupos, tá, de cunho prescritivo, de abordagem prescritiva, ou seja, são grupos que consolidam todas essas ofertas para que o cliente consiga as consumir de forma proativa e prescritiva. A gente costuma dizer que Value Map também tem como pilar a colaboração e a capacitação.
Capacitação, porque consolida uma série de conteúdos educacionais no sentido de reduzir complexidade nesse processo aí de inovação, de otimização dos ambientes de vocês, e colaboração no sentido de que essa plataforma ela possibilita a interação entre clientes SAP e interação entre clientes e especialistas SAP também, pois esses grupos eles são todos monitorados por especialistas da SAP localizados em diversas localidades que prontamente respondem questionamentos e servem como forma como moderadores desses grupos de interação, tá? Hoje a gente tem 11, 12 Value Maps, tá? Então eles estão aqui descritos na parte inferior do slide. A gente vai desde S/4HANA On-Premise, que é o que está destacado, a tópicos mais operacionais, como a gestão de volume de dados, Data Volume Management, Business Process Improvement, voltado para cenários de monitoramento e de melhorias de processo de negócio, e também segurança, mas no sentido de identificar aí proativamente possíveis vulnerabilidades nos ambientes SAP de vocês, tá? O registro e o acesso a essa plataforma, ele é relativamente simples, tá? A gente vai compartilhar esse material aqui com vocês, então support.sap.com/valuemap. No primeiro acesso, vocês vão clicar nesse botão do lado esquerdo, Sign Up. Posteriormente, vocês vão acessá-lo por meio do botão do lado direito, Access Value Map, tá? Como a gente tem bastante tempo, apesar da possibilidade de sanar, de fazermos uma sessão de perguntas e respostas no final, vou tomar a liberdade de navegar um pouco com vocês pela plataforma para mostrar de forma prática como vocês acessam esse conteúdo, tá bom? Então, acessando esse endereço que eu acabei de falar, vocês vão cair aqui nessa página. Eu tenho o Single Sign-On habilitado, então possivelmente vocês vão precisar colocar o usuário e senha, tá? Eu não preciso justamente pelo Single Sign-On. No primeiro acesso vai ser necessário esse sign-up aqui no lado esquerdo, tá? O único requisito é esse user, né? Usuário válido, contrato de manutenção válido também. Uma vez que vocês tiverem feito esse sign-up, vocês vão acessá-los por esse botão aqui na direita, tudo bem? Clicando aqui, vocês serão direcionados para o Learning Hub, que é a plataforma que serve como host, vamos dizer assim, de todo o nosso conteúdo educacional. E o interessante dessa renovação, e por isso que a gente chama hoje de Next Generation Value Map, é que todos esses 11, 12 grupos que a gente tem, eles estão dentro da mesma plataforma, sem a necessidade de, por exemplo, no momento que o cliente tem o interesse de consumir algum tipo de capacitação, ele trocar de plataforma. Tudo está aqui, todas as interações são feitas pelo Learning Hub, então isso oferece uma experiência bem mais otimizada para o cliente que deseja consumir esses conteúdos do Value Map, tá? Existem diversas formas de navegar nessa plataforma. Uma das formas que eu sugiro é simplesmente clicando nesse botão de drop-down e escolhendo aqui o tópico que você deseja consumir. Eu vou tomar como exemplo Data Volume Management, gestão de volume de dados, que é um dos tópicos que mais para frente vão ser listados aí nos nossos pacotes de serviço. Então, uma vez que tu clica aqui em Data Volume Management, você vai ter acesso à plataforma que consolida somente conteúdos voltados para a gestão de volume de dados. Existem duas formas principais de consumir esse conteúdo. Pode ser por meio de uma jornada de aprendizado, uma Learning Journey, ou por meio de um programa, tá? Iniciando por uma jornada, você vai começar pelo overview, ou seja, no entendimento no que é gestão de volume de dados para SAP, no entendimento de possíveis estratégias e também numa visualização de forma geral, qual que é o potencial de redução e de otimização da base de dados de vocês. Aqui a gente, conforme sugeriu ali na apresentação, a gente consolida e estrutura todos os conteúdos que nós entendemos como relevantes para esse tópico específico, que é a gestão de volume de dados. Então, vocês vão ter wikis, vocês vão ter páginas, vídeos, SAP Notes e também serviços e treinamentos do Enterprise Support. Tá? A ideia é justamente essa, que vocês consigam consumir esses serviços de forma eficiente, no sentido de efetivamente coletar os resultados que estão sendo sugeridos aqui nesses grupos. Tá? Então, aqui estão todas essas informações consolidadas. E aqui no Learning Program, a diferença é que você vai se registrar num programa específico e somente uma vez que tiver esse registro feito, vai receber acesso àqueles conteúdos. Então, se uma pessoa
da sua empresa deseja entender o que é Data Volume Management, entender quais são essas possíveis estratégias, ele vai se cadastrar aqui, vai acessar esse Learning Program e vai receber acesso a um pacote fechado de treinamentos voltados para esse entendimento ali que o nome do programa sugere. Tá? Não existe nenhum tipo de compromisso com tempo, com quantidade, com velocidade, enfim, de consumo. É simplesmente uma forma de estruturar esses conteúdos que são vários para que vocês, clientes SAP, consumam eles de forma mais assertiva, tá? Inclusive aqui a gente lista, né, qual que é o tempo estimado de consumo dessas ofertas. No nosso caso aqui de introdução a Data Volume Management são 3 horas. Legal? Então, voltando para a apresentação, a gente fez uma breve navegação aí no Value Map, que é uma plataforma que vai ser bastante mencionada no decorrer desses pacotes voltados para a crise. E a gente traz como exemplo aqui de conteúdo, agora no slide e não, né, de forma prática, o Value Map de S4HANA, tá voltado para conteúdo de S4HANA On-Premise. Aqui estão todos os links para registro, links diretos para jornadas, para programas, conforme a gente colocou. E aqui uma breve consolidação dos conteúdos que estão presentes em todas as fases desse Value Map de S4HANA. Então, o cliente vai desde o momento que ele deseja descobrir o valor do S4HANA, e aqui em grande parte são relatórios mais funcionais, relatórios voltados para cenários de inovação, sempre de acordo com a utilização do ambiente atual de vocês, até o momento que ele está efetivamente rodando, né, que ele está operando dentro do S4HANA e que ele está buscando otimizações no ambiente, também a estabilidade do ambiente, tudo isso consolidando serviços, consolidando ferramentas, programas e também documentações e notas, conforme a gente viu ali na prática, tá? Então, fechando esse tópico de Value Map, a ideia é que vocês consumam tudo isso de forma faseada, de forma estruturada, consolidada, com a possibilidade de sanar dúvidas com especialistas SAP diretamente ou com outros clientes que estão em cenário semelhante ao de vocês, porque estão interagindo por meio daquela plataforma que é consolidada, que é orientada por objetivos ou por soluções. Legal? Então, segundo pilar é o pilar de capacitação, o pilar de empoderamento, que justamente consolida todos esses conteúdos educacionais que a gente tem como parte do contrato de manutenção SAP Enterprise Support. Eu considero particularmente esse um dos nossos pilares de atuação mais importantes, se não o mais importante, porque ele trata justamente dessa redução de complexidade desses processos de inovação e desses processos de manutenção, governança, enfim, do ambiente SAP de vocês. Então, a gente consolida uma série de conteúdos sobre diversos tópicos, sejam tópicos mais técnicos, como configurações, como implementações de determinados cenários de Solution Manager, até tópicos bastante voltados para a inovação, tecnologias do SAP Cloud Platform, metodologias como, por exemplo, metodologia Activate de implementação do SAP S4HANA também apresenta uma série de conteúdos na nossa plataforma. Então, é justamente tentando construir essas habilidades necessárias aí para o processo de inovação e para o processo de manutenção dos ambientes SAP de vocês. Tá? A plataforma que serve como base para todos esses conteúdos é o Learning Hub, que foi a plataforma que a gente brevemente navegou. Então, esse usuário, esse registro, na verdade, ele vai ser sempre necessário com um usuário válido, tá? Então, todos esses links estão aqui na nossa apresentação. Aqui no lado direito, a gente também tem uma série de links que podem ser relevantes nesse processo de registro, de sign-up, que a gente chama, e também alguns canais de contato, caso vocês tenham dúvidas, tá? Uma sugestão, caso vocês queiram ficar aí por dentro dessa série de conteúdos que a gente está regularmente disponibilizando, é fazer o subscribe na nossa newsletter, tá? É esse quinto link aqui da parte direita, que de forma com que mensalmente vocês recebam um e-mail consolidando todos esses conteúdos que estão sendo disponibilizados ao vivo, inclusive separando-os por região. Então, se existe algum tipo de dificuldade com o idioma, por exemplo, e o cliente deseja consumir conteúdo somente em português ou em espanhol, enfim, que é um idioma mais próximo do nosso,
o cliente simplesmente faz esse registro na nossa newsletter. Todos os meses ele vai receber os conteúdos que estão acontecendo ao vivo para a região da América Latina. Ele vai acessar somente o que está em português, somente o que está em espanhol, vai ter a possibilidade de consumir esses benefícios aí na sua língua nativa. Legal? Então, sendo mais prático com relação a formatos de entrega que estão consolidados na nossa academia, que fazem parte do contrato de manutenção de vocês, a gente trouxe todos esses diferentes formatos para que vocês tenham um entendimento básico aí de quais serviços a gente vai sugerir nesses pacotes voltados para a crise. Tá? O primeiro formato, ele é o Value Map. Então, que é, na verdade, uma consolidação de todas as suas outras entregas aqui com a possibilidade de sanar dúvidas. Depois a gente tem uma série de conteúdos educacionais, tá? Como o AE, que são sessões voltadas mais para entendimento de cenários funcionais ou para cenários de configuração 1 a 1 com especialistas. E também nosso carro-chefe, vamos dizer assim, no que diz respeito a conteúdo educacional, que são os EDIs, Expert Guided Implementations, que são workshops online, geralmente de 3 a 5 dias, nos quais especialistas SAP passam a parte teórica de determinados cenários e o cliente tem a oportunidade de fazer essa configuração no seu próprio ambiente. São workshops não um para um, ou seja, geralmente são workshops entregues por um especialista SAP para uma série de clientes, mas se eventualmente existirem dúvidas com relação a essas configurações, a esses cenários que estão sendo passados, esse workshop aqui ele possibilita interações direto com esses especialistas. Tá? 2 exemplos de EDIs que são muito relevantes e que são muito consumidos, perdão. O primeiro é o de configuração básica do SAP Solution Manager 7.2, no momento que o cliente deseja fazer a instalação do Solution Manager, fazer a configuração dos seus cenários básicos, ele se inscreve no Basic Configuration for Solution Manager 7.2, ele se inscreve nesse EDI, ele vai entrar nessas turmas, esse EDI, inclusive, ele tem entregas em português, ele tem a possibilidade de acompanhar o que a gente entende como principais pontos das configurações básicas do Solman e aplicá-los no seu ambiente. Esse EDI, se eu não estou enganado, é de 5 dias. Outro exemplo, bastante consumido também, é o EDI voltado para esclarecimento da nossa metodologia de implementação do SAP S/4HANA, que é o EDI de SAP Activate, no qual um especialista nosso, com experiência em gestão de projetos, passa todas essas fases do Activate e explica quais são, de forma bem resumida, quais são os passos necessários em cada uma dessas fases para que vocês tenham uma implementação do SAP S/4HANA eficiente. Tá? Existem uma série de outros conteúdos aqui, alguns os próprios nomes sugerem, então tutoriais, vídeos, documentações de melhores práticas, e existem também serviços remotos que são um dos principais pilares aí desses pacotes de serviços para crise que a gente está sugerindo, tá? Essa lista de serviços remotos ela é relativamente extensa, tá? A gente tem todos esses serviços aqui disponíveis. Uma vez que vocês tiverem esse material aqui em mãos, vocês clicarem nesses links aqui, vocês vão ser direcionados diretamente para as lâminas que consolidam o escopo de cada uma dessas entregas. Mas eu gostaria de brevemente explicar a dinâmica e também como funciona o processo de entrega de um serviço remoto. Uma vez que o cliente acessou a lâmina desse serviço, entendeu que existe a oportunidade para consumi-lo, ele cria um incidente no componente SVBOREC, que está descrito aqui na parte direita do slide da tela de vocês. Tá? Vai criar esse incidente, vai descrever qual que é o serviço que ele deseja receber. Ele vai receber um questionário para que a gente tenha as informações mínimas para o agendamento dessa entrega. Uma vez que a gente tiver essas informações, a gente vai agendar a entrega e encaminhá-la para o nosso time técnico, tudo bem? Existem, resumidamente, 2 formas de entrega desse serviço. Uma é automática, por meio de coletores do Solution Manager, e a segunda é uma entrega aí manual, feita por consultores, por especialistas SAP. Tá? Não vou entrar em detalhe em todos esses serviços aqui. O que é importante vocês entenderem é que existem serviços para todas as fases de um projeto, seja para o momento de uma implementação,
até para um momento de operação no qual o cliente já está com a sua solução relativamente estável e deseja verificar tópicos como performance, ou até mesmo upgrades de versionamento, etc. Tudo isso está coberto pelo serviço. Mais para frente a gente vai exemplificar algumas dessas entregas aqui dentro desses pacotes voltados para a Covid-19. Tá? Todos os requisitos técnicos necessários para a entrega desses CQCs, desses serviços remotos, estão consolidados aqui nessa nota 91488, tá? Que, enfim, que possivelmente serão pedidos pelo time de preparação técnica uma vez que a entrega for agendada. Bem? Ponto importante. Esse tipo de entrega aqui, CQC, ele se estende para ambas modalidades de contrato SAP Enterprise Support, seja direto, ou seja, com suporte direto SAP, ou indireto, com suporte por meio de um parceiro certificado. Bem? Então aqui já entramos enfim, na principal pauta desse nosso diálogo de hoje, que são esses grupos de serviços que nós estamos sugerindo para clientes nesse momento de crise. Basicamente, a gente tem 4 diferentes grupos, tá, que foram elaborados justamente com o objetivo de tentar oferecer uma abordagem um pouco mais proativa para vocês nesse momento, dentro de diferentes contextos de crise. Tá? São ofertas, como a gente sugere, preventivas, no sentido de prevenir possíveis interrupções, possíveis desafios ainda maiores nesse momento, e são voltados para 4 diferentes objetivos, sendo o primeiro continuidade de negócio. Então, foco principal na saúde do ambiente de vocês, evitando possíveis interrupções técnicas na utilização do sistema de vocês, dado enfim, volumes muito altos de utilização e instabilidades. O segundo já é um grupo um pouco mais funcional e técnico, voltado para evitar, vamos dizer assim, picos de utilização de determinadas áreas do negócio de vocês, problemas de performance durante a utilização do ambiente SAP de vocês nesse momento de crise. Terceiro, otimizações financeiras, então no sentido de otimizar processos financeiros, de garantir liquidez ainda maior, de garantir estabilidade ainda maior nesses programas financeiros dentro do SAP de vocês. E por último, e não menos importante, a parte de segurança, de compliance, de proteção de dados, que é mais voltada para a identificação de possíveis vulnerabilidades aí no ambiente de vocês. Todas essas consolidações, tudo isso que vai ser explicado no decorrer dos próximos slides, estão dentro de uma página de microsites que a gente tem, tá? Cujo link vai estar na apresentação, que vocês podem posteriormente acessar. Dúvidas com relação a esse conteúdo, ou até mesmo processos de solicitação desses serviços que vão ser listados aqui, podem ser feitos por meio, no caso de serviço remoto, de criação de um chamado no componente SVBOREC, como a gente comentou, ou até mesmo acionando o CIC, conforme sugerido aqui na parte inferior do slide de vocês. Tá? Então, trazendo uma parte um pouco mais prática da nossa apresentação, primeiro grupo, primeiro pacote de serviços é visando garantir a continuidade do negócio durante a Covid-19, durante esse momento aí de pandemia. O que a gente quer evitar? A gente quer evitar picos de performance, a gente quer evitar interrupções causadas por volume de dados muito alto ou por transações que estão performando aquém do esperado, possíveis gargalos aí de CPU ou de memória, e também tendências, vamos dizer assim, não usuais dentro do Early Watch Alert de vocês, tá? Que é justamente uma ferramenta bastante importante no sentido de identificação proativa de possíveis vulnerabilidades e de possíveis ameaças à operação de vocês. Tá? O que a gente busca? Justamente o que eu já falei, mitigar riscos técnicos, mitigar riscos funcionais e manter a disponibilidade do ambiente de vocês, se não 100% dentro do que vocês esperam, né, nesse momento de crise. O cliente que está severamente aí afetado, ele busca a disponibilidade total do ambiente para que a gente não tenha impactos ainda maiores. Então, a ideia desse primeiro grupo é justamente isso.
quais são as nossas sugestões de serviço, tá? Antes de mais nada, existe um CQC, faz parte daquele grupo que a gente previamente comentou, que ele é chamado Early Watch Check, que nada mais é do que uma verificação de saúde geral do ambiente, analisando os principais componentes dos sistemas SAP de vocês. Então, dentro do Early Watch Check, vocês vão ter principais tempos de resposta, tamanho do banco de dados, parâmetros de segurança do ambiente de vocês, tá? Então, é uma verificação de saúde, é um check-up no ambiente de vocês que pode servir como direcionamento para uma possível ameaça ou para uma possível vulnerabilidade do ambiente. Então, a primeira sugestão é o consumo do Early Watch Check. Uma vez que o cliente gerou o Early Watch Check e entendeu que existem ações a serem tomadas, existem uma série de ferramentas do próprio SAP Solution Manager que podem ajudar na mitigação desses riscos. E aí a gente vai desde, por exemplo, monitoramento do tamanho do banco de dados de vocês, a cenários de monitoramento técnico, de performance, de tempo de resposta em banco de dados, ou até mesmo de transações específicas. E outro ponto bastante importante é, uma vez que o cliente entende essas possíveis otimizações do seu ambiente, uma vez que o cliente já agiu nessas principais vulnerabilidades, que ele elabore uma estratégia para que isso seja feito de forma contínua e não seja uma ação pontual. Então, a gente tem como ponto 3 aqui no lado esquerdo a sua própria, a geração do seu próprio Data Volume Management Report, né, do seu próprio relatório voltado para a gestão de volume de dados, o que é um ponto importantíssimo, no entanto, não é uma ação única, não é uma ação singular. O cliente tem que fazer esse tipo de serviço, tem que fazer esse tipo de verificação e tem que elaborar a sua estratégia. E a gente já parte para o ponto 2, no lado direito, que é por meio do consumo desses conteúdos dentro de um value map, como, por exemplo, de gestão de volume de dados, para que o cliente tenha essa verificação no tamanho da sua base, tome as ações necessárias para a redução do tamanho do seu banco, mas mantenha um monitoramento, um controle, uma estratégia desse tópico aí no decorrer dos próximos meses e, enfim, durante o ciclo de vida da sua solução. Jorge, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim. Sim. Perfeito. Eu estou ouvindo. Às vezes eu não sei se quando alguém entra ou sai, eu tô ouvindo uns barulhinhos aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se pararem de me ouvir. Sim. Então, o segundo pacote de crise que a gente elaborou é um pacote voltado para otimizações, para evitar riscos nos processos de negócio e na performance das equipes de TI de vocês, tá? Então, possíveis sintomas, mais uma vez, picos de performance, tempos de transação além do normal, aquele esperado, gargalos aí em CPU, gargalos em memória, números elevados de incidentes técnicos, algo que não era usual para o cliente, que passou a ser um padrão agora nesse momento de crise. Enfim, um cenário totalmente voltado para a performance do negócio, para a performance dos processos técnicos de vocês, tá? Mais uma vez, o que a gente busca? A gente busca minimizar disrupções nos processos de negócio, nos processos técnicos de vocês, garantir a disponibilidade do ambiente nessa situação e também o endereçamento de possíveis demandas aí que são apontadas nesse momento de crise. E, por último, e não menos importante, garantir a integridade, né, a estabilidade técnica do ambiente de vocês nesse momento. Então aqui a gente tem um pacote totalmente voltado para performance de ambiente, tá? O ponto de partida ele é o mesmo, é a geração de um CQC Early Watch Check para que vocês tenham essa visão mais geral da solução SAP de vocês, mas as próximas ofertas elas são ofertas mais específicas para esse tópico de performance. Então, por exemplo, o ponto 2, aqui no lado esquerdo do slide, ele já traz a sugestão de um serviço voltado para performance de códigos de transações específicas no ambiente de vocês. Então, se nesse momento de crise, por exemplo, vocês tiveram o aumento de volume de algum processo específico
no ambiente SAP de vocês e isso acarretou numa diminuição da performance, esse programa, essa transação, ela está menos performática, a gente tem um serviço específico que visa fazer a análise por meio da coleta de traces de transações específicas, de transações pontuais do ambiente de vocês e sugestões de possíveis otimizações técnicas naquele processo, tá? Um ponto importantíssimo, o CQC BPPO, que é esse serviço sugerido aqui no ponto 2, ele é aplicável para transações standard SAP, mas também para transações Z. Tá? Então, por exemplo, a partir do momento que você tem algum tipo de problema de performance que passou a ocorrer repentinamente numa transação standard, geralmente existe aquela possibilidade de simplesmente criar um chamado e de pedir para que a SAP analise aquele processo, uma vez que não existe nenhum tipo de customização. No momento que você está tendo algum problema de performance num código customizado, como a customização ela não é suportada, muitas vezes o cliente tem que voltar para dentro de casa e ver de que forma ele pode ajustar aquilo, porque a SAP não está prestando suporte para aquele código específico. Nessa situação aqui, por meio desse serviço, a SAP também analisa potenciais otimizações nesse código customizado, uma vez que a gente entende ele, uma vez que um questionário é preenchido, a gente vai fazer a coleta do trace e vai indicar possíveis otimizações, seja por meio de troca de indexadores, parâmetros, enfim, otimizações técnicas nesse processo, tá? Uma vez que vocês tiveram um indicativo no Early Watch Check, que não existe um processo específico, um ofensor específico no ambiente de vocês, mas que essa lentidão que passou a ocorrer no momento de crise, ela está no nível, na camada de banco de dados, também existe uma oferta específica que a gente chama de CQC TPO, Technical Performance Optimization, que é um serviço remoto que trata especificamente de tempo de resposta no nível de banco de dados de vocês. Então, se vocês pegam lá o tempo médio de resposta do ambiente de vocês estão com tempo elevado em banco, 30%, 40% do tempo de resposta em banco, existe uma oferta específica que pode ajudá-los nesse sentido, e essa oferta aqui, ela se estende para praticamente todos os tipos de banco de dados, caso vocês ainda não estejam no HANA, ela pode ser agendada também para outros fornecedores, tá? Mais uma vez, aqui a gente está falando de ações voltadas para otimização, para prevenção e para proteção do ambiente, mas a gente sugere que o cliente sempre elabore estratégias aí voltadas para manutenção, para uma governança eficiente do ambiente de vocês. E a forma de se elaborar, de se colocar uma estratégia dessa em prática é por meio do consumo desses conteúdos educacionais, desses conteúdos de capacitação que estão consolidados lá dentro de um velho map que pode ser registrado, que pode ser acessado aqui no lado direito da tela de vocês. Legal? Então, terceiro e penúltimo pacote de serviços para a crise, durante a crise do Covid-19, é o pacote de otimizações financeiras. Então, é justamente sugestões de serviços com viés um pouco mais funcional, com viés um pouco mais comercial, para que vocês tenham processos financeiros eficientes, sem interrupções nesse momento de bastante particular que a gente está vendo, e para que vocês consigam entregar uma disponibilidade, uma eficiência ainda maior para a área de negócio, que possivelmente está afetada ou que está, enfim, no momento de maior demanda agora na crise, tá? Sintomas que podem ajudar vocês a identificar, né, o potencial de consumo dessas ofertas aqui. Primeiro, se vocês têm o capítulo de Business Key Figures, tá, configurado no Early Watch Alert, que traz esses processos funcionais, tem algum tipo de alerta vermelho lá, já é a oportunidade de consumir alguma das ofertas que estão aqui na parte inferior esquerda do slide. Problemas de performance em negócios, em programas específicos também pode ser um indicativo, ou o aumento do número de incidentes técnicos num cenário específico. Então, assim, a gente tinha uma média X de incidentes no módulo de FI antes da crise, agora a gente passou a criar muitos chamados em FI, a gente está tendo muito problema, então já é um indicativo de que talvez esses serviços aqui podem apoiá-los. Objetivos, basicamente garantir disponibilidade, assim como os outros pacotes, e também aumentar o controle e a transparência sobre esses processos de extrema relevância aí para vocês, tá?
Então vamos para a parte prática, né? Sugestões de ações dentro desse pacote aqui de otimização financeira. Primeiro, 2 indicativos que podem ajudá-los a entender esses potenciais. Early Watch Alert com a configuração do capítulo de BKF, de Business Key Figures, tá? Muito importante que o Early Watch Alert esteja sempre configurado. Se vocês conseguirem a configuração desse capítulo funcional do Early Watch Alert, melhor ainda, porque isso pode ser feito regularmente e de forma preventiva pelas equipes de TI de vocês, tá? Outro relatório que também serve como referência para a identificação dessas possíveis oportunidades é o Pathfinder, que ele é um relatório que, na verdade, ele faz parte do nosso terceiro pilar de atuação do Enterprise Support, de inovação e realização de valor, que lista oportunidades de inovação no ambiente de vocês, oportunidades de otimização nos processos técnicos de vocês, mas que também lista oportunidades de otimização nos processos de negócio de vocês, geralmente por meio da configuração de cenários do SAP Solution Manager, tá? Cenários de monitoramento do SAP Solution Manager que ajudam vocês a ter um maior controle, uma maior transparência acerca desses processos, como por exemplo de order to cash, enfim, processos financeiros executados no ambiente de vocês, tá? O ponto número 2 é que ele lista um CQC específico, que é um CQC bastante interessante, chamado Business Process Improvement, tá? Então, também é um serviço no mesmo molde de serviço remoto, no qual um especialista vai fazer essa análise, vai entregar um relatório com essas recomendações de otimização, mas ele tem uma dinâmica de entrega um pouco diferente no sentido de que isso é feito por meio da configuração de um cenário específico no Solution Manager. Então, esse especialista ajuda vocês a fazer a configuração de um cenário de monitoramento desse processo financeiro lá dentro do Solution Manager, para que vocês tenham, né, controle maior sobre esse processo funcional. E uma vez que vocês tiverem esse cenário configurado dentro do Solution Manager, esse especialista vai fazer uma entrega formal, né, por meio de uma ligação de algumas otimizações de melhoria dentro desse processo, tá? Perante aos outros CQCs, perante aos outros serviços remotos, o CQC Business Process Improvement ele é o que mais demanda do cliente, tá? Sendo bem transparente com vocês, por se tratar de uma entrega que ela não é puramente técnica, mas também que envolve uma parte funcional, ela acaba demandando um pouco do cliente, mas o valor agregado dela é muito alto, uma vez que o cliente tem a configuração de um cenário de monitoramento funcional dentro do Soulman com a ajuda de um especialista da SAP. Isso acaba se revertendo aí em benefício para o negócio de vocês de forma muito, muito clara, né? Ponto importante é que esse cenário de Business Process Improvement, de BPI, ele não é endereçado somente por meio de um CQC. Existe um value map específico para isso, tá? No qual vocês podem entender maneiras de configuração desses cenários, possíveis otimizações nesses cenários, por meio de conteúdos, de notas, de documentações, assim como nos outros cenários. A gente sugere fortemente que vocês se registrem nesse value map, sem nenhum tipo de compromisso, né, com o consumo dessas ofertas, mas a gente sugere que vocês se registrem nesse value map porque ele é muito relevante e ele traz um benefício funcional muito grande, tá? Mais uma vez, o registro pode ser feito por meio desse botão aqui no lado direito do slide. Opa, pulei um. Então, último e não menos importante, pacote de serviço para esse momento de crise é o pacote para o cenário de segurança, de vulnerabilidade, de proteção de dados, de compliance do ambiente SAP de vocês, tá? A gente está no momento que segurança é muito discutido, enfim, recentemente a SAP lançou uma série de comunicados acerca desse tópico, e a gente entende que qualquer tipo de vulnerabilidade, principalmente nesse momento, deve ser sanada e endereçada. A gente tem um pilar, vamos dizer assim, do nosso portfólio que ele é totalmente voltado para esses tópicos de segurança, tá? Então, por exemplo, perfis de usuário, aquele usuário que tem lá muitas autorizações que muitas vezes não estão nem aderentes, não estão nem equivalentes à atuação dele na empresa, tudo isso é identificado, quantidade de SAP-all no ambiente de vocês, enfim, de forma geral, possíveis vulnerabilidades no ambiente SAP de vocês. Quais são os sintomas? Então, gerou Early Watch Alert, tem o capítulo de segurança vermelho, a gente entende que já existe potencial consumo dessas ofertas aqui,
tá? O que a gente busca, mais uma vez, evitar interrupções, evitar vulnerabilidades no ambiente de vocês. Então, estruturando isso numa ordem aqui de consumo, o primeiro ponto é verificar o Watch Alert, verificar o capítulo de segurança e entender se existe algum ponto crítico lá, seja um perfil de usuário, seja enfim, na qualidade das senhas que estão sendo utilizadas, tudo isso é listado lá dentro do capítulo de segurança. Uma vez que vocês desejam endereçar esse tópico, existe um CQC específico para isso, a gente chama de SOS, Security Optimization Service. Então, a maneira de solicitá-lo é padrão, SVB BioHack ou por meio do contato com o CIC. E esse relatório, geralmente é um relatório extenso, ele vai sugerir uma série de otimizações para que vocês consigam eliminar essas vulnerabilidades e esses gargalos de segurança. Além disso, existe uma série de conteúdos educacionais consolidados dentro de um value map, tá? Que ajudam vocês não somente na transparência acerca desses potenciais, dessas potenciais otimizações, mas também um value map que direciona como vocês podem fazer essas configurações, como vocês podem eliminar esses gargalos de segurança no ambiente, tá? Como vocês podem ver no decorrer da apresentação, a dinâmica, a sugestão desses pacotes, ela é muito comum, né? Basicamente é verificação preventiva do ambiente de vocês por meio de um Early Watch Alert, por meio de um Early Watch Check, ou seja, por meio de um serviço. Uma vez que vocês têm essa foto, vocês vão endereçar essas recomendações, inicialmente em quase todos os cenários, por meio de algum CQC, por meio de algum serviço remoto, ou seja, por meio de algo que um especialista, SAP, vai entregar para vocês, e depois a aplicação de todas essas recomendações que são sugeridas lá dentro desses relatórios podem ser feitas com o apoio de conteúdos de capacitação, documentações, vídeos, enfim, que estão dentro de Value Maps. Além disso, a ideia é que o cliente sempre elabore uma estratégia para endereçamento contínuo dessas potenciais otimizações, por isso que a gente sugere que o Value Map seja sempre utilizado. Tá bom? Então, bom, a gente tem um espaço para perguntas e respostas agora, tá? Tudo isso vai ficar gravado, tanto essa sessão aqui como uma outra sessão que no passado a gente fez para a SUC também, tá? Ambas vão ficar gravadas para que vocês tomem como referência, mas se vocês tiverem dúvidas agora, a gente pode saná-las e, enfim, direcioná-las para os melhores canais, tá? Eu não sei, em modo apresentação não consigo ver quem está conosco, mas não sei se a gente tem alguma pergunta. Camila, eu não sei qual que é a melhor forma de fazer perguntas, se é por meio do chat. Ah, aqui tem algumas. Deixa eu ver. Bom dia, e-mail corporativo. Acho que por meio do chat ou simplesmente desmutando o microfone, né? Então, o pessoal pode abrir o microfone, tá? Fique à vontade para abrir o microfone e fazer as perguntas. Eu acho que fica até melhor a interação, assim, pelo microfone. Legal. Bom, se não tivermos nenhuma pergunta, a gente compartilha esse material com os meus contatos, não sei, com os contatos do Jorge, vocês podem nos acionar diretamente se tiverem alguma dúvida com relação a esses conteúdos. E também, se vocês tiverem interesse no consumo de alguma dessas ofertas, o link para o Value Map vai estar na apresentação e o processo de criação de incidentes para que a solicitação desses serviços sejam feitos também vai estar consolidado lá na apresentação. Então, vocês podem ficar à vontade para acionar esses canais. Tá bom? Acho que não tem nenhuma pergunta. Podemos encerrar, então, certo? Sim, só reforçando que a apresentação e o vídeo da reunião estará disponível na nossa plataforma, né, no portal da Azug. E
Muito obrigada, Marcos, pela apresentação, Jorge também. Jesus, muito obrigada por toda a ajuda na montagem da pauta, nas apresentações, né? E agradeço a participação de todos e espero que tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado a todos, um ótimo dia aí. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia, tchau. Bom dia. Muito obrigado e bom dia.